Está no ar a 6ª temporada do podcast #Observatório. Eu sou Larissa Oliveira, doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFJF e vou guiar vocês na temporada Audiobox, Literacia Midiática em Debate. Esta temporada é resultado dos seminários de formação em literacia midiática promovidos pelo Observatório da Qualidade no Audiovisual. Neste segundo episódio, contamos com a participação da pedagoga, professora e pesquisadora Márcia Barbosa, da UEPG, que vai trazer contribuições na obra de Paulo Freire para a literacia midiática. Então chega junto em mais uma reflexão sobre literacia midiática no podcast #Observatório. Oi Márcia, é uma alegria te receber aqui e a gente tem certeza que a conversa vai ser muito proveitosa. Para começar nosso papo, eu quero entender como foi o teu contato inicial com a obra de Paulo Freire. Quando eu iniciei o meu contato com a obra de Freire, iniciei pela pedagogia do oprimido e eu odiei, porque para mim era como o japonês em braille. Então, era aquela coisa muito difícil, até porque essa obra é uma obra em que o Freire ele está fazendo também o seu exercício teórico mais profundo. Não que ele não faça, porque a Lucimara acabou de falar que ele está fazendo essa reflexão o tempo inteiro, mas essa é a obra mais acadêmica dele mesmo, Depois eu fui entrar em contato com a Pedagogia da Esperança. O pessoal fala, não, leia a Pedagogia da Esperança, tal. E assim, Pedagogia da Esperança melhor, mas também era meio chato. E eu fui me apaixonar de verdade pelo Freire a partir de uma obra que é muito pouco citada, mas que para mim é fundamental e que eu acho que deveria ser a porta de entrada de toda a obra do Freire, que é a importância do ato de ler. Porque a importância do ato de ler, o Freire, ele vai falando sobre como ele se relaciona com o mundo e como ele se descobre sujeito desse mundo e como ele se constrói sujeito desse mundo. Então ele vai falando isso a partir da relação dele com as árvores, com os quintais, com as pessoas. Ele vai falando isso a partir de todas as experiências. Ele fala assim que é no fazendo e vendo fazer que ele aprendeu o ato e a significação do ato de amolengar. Quer dizer, experienciando o mundo, pensando sobre esse mundo, que ele vai se apropriar desse mundo e ele também vai, no contato com o mundo, ele vai descobrindo quem ele é. Então, a partir dessa leitura, que eu recomendo demais, ele vai falar, ele tem um trecho na importância do ato de ler, que ele fala dos medos noturnos, que ele era uma criança muito medrosa e que ele tinha muito medo de tudo, ele ficava acordado a noite toda e ele começava a ouvir aqueles barulhos e em algum momento ele começou a identificar o que eram aqueles barulhos, O que era aquele barulho na janela, o que era aqueles pássaros, que pássaros que eram. E quando ele estava acordado durante o dia, ele começou a identificar esses mesmos barulhos e ele começou a trazer isso para a sua noite e ele começou, a partir dessas experiências, de buscar esses conhecimentos diurnos, essa luz sobre o desconhecido, é que ele começa
a dominar o seu medo e a enfrentar esse medo. E é a partir dessas experiências infantis de enfrentamento desses medos e que ele vai escrever lá na frente da Pedagogia da Esperança sobre o medo real que o oprimido sente em relação à ação do opressor, né? E que pode ser um medo psicológico, um medo que é infringido, mas que pode ser superado, mas que para o oprimido aquele medo é real, né? E é isso que vai fazer também, é essa experiência lá da infância que vai fazer, que vai alicerçar a ele dizer, lá na Pedagogia do Oprimido, que do medo estrutural, que é utilizado como instrumento de dominação do opressor pelo oprimido. Então, é a partir dessas experiências pessoais e dessa reflexão constante sobre essas experiências pessoais que ele vai, ele vai refletindo o tempo inteiro e ele vai ampliando, né, a significação e a complexidade, né, dessas experiências. Então, em Cartas a Cristina, ele fala, por exemplo, da experiência de só ter um terno para dar aula no calor do Recife. E uma aluna fala assim, professor, por que você gosta mais desse modelo de terno? Aí ele fala assim, porque eu não tenho outro. E ela fica constrangida diante da condição social do professor, que deveria ser outra, né? Então, que é um constrangimento, que vem dessa concepção do social, né? Da concepção de mundo que essa menina tinha e do embate dela perceber que o mundo dela não abrangia tudo, né? Então, a partir dessas experiências, que são experiências biográficas, eu volto para a pedagogia do oprimido, eu volto para a pedagogia da esperança, e aí consigo compreender e me apaixonar por essa obra do Paulo Freire. Então, eu quis colocar isso daqui, porque a pedagogia do oprimido é a obra mais famosa, mas às vezes a menos compreendida. E às vezes a gente chegar pelas bordas é mais fácil da gente conseguir penetrar e estudar sempre, sempre, sempre mais. Márcia, eu acho que essa fala é muito importante, porque desmistifica um pouco o medo que parece até oculto do livro Pedagogia do Oprimido. Quando eu fui ler, também não foi muito fácil, então trazer outras obras que fizeram você ter maior interesse pelo autor é significativo para as pessoas que vão escutar esse podcast. E talvez tenha encontrado a mesma dificuldade que a gente teve. Você pode nos falar um pouco mais sobre os conceitos do Freire que você trabalha, a leitura de mundo e o diálogo? Você pode explicar melhor para a gente? Bom, eu trabalho com dois conceitos no Freire. Leitura de mundo e diálogo. Leitura de mundo, eu venho trabalhando desde do mestrado, trabalhei também no doutorado, e a leitura de mundo tem a ver com essa observação do que acontece ao redor, né? Essa observação do mundo e quanto que nessa relação do eu com o mundo, eu me formo pelo mundo e eu também transformo o mundo, né? Então, para mim, o conceito de leitura de mundo ele é bastante profundo e não necessariamente bem compreendido pelas pessoas. Mas o conceito de diálogo é um conceito que eu venho trabalhando principalmente a partir do encontro do trabalho com a Lucimara. O Freire diz, o diálogo é uma exigência existencial. Este diálogo, como exigência radical da revolução, responde a outra exigência radical, a dos homens como seres que não podem ser fora da comunicação,
pois que são comunicação. Então, assim, a gente vendo só por essas duas frases, a gente já percebe por que o Freire ele tem sido um autor reivindicado pelos estudiosos da literacia midiática, porque não é sobre ensinar as pessoas a lidarem com os audiovisuais, é sobre as pessoas serem humanas, porque a comunicação é que nos distingue como seres humanos. Então, para mim, literacia midiática é sobre isso. Nossa, muito bom! E na sua experiência como professora e pesquisadora, como você enxerga as premissas de conhecimento, autoconhecimento e boas práticas a partir da obra do Paulo Freire? E, na verdade, o conhecimento, autoconhecimento e boas práticas, ele está lá na Grécia Antiga, né? Ele não é meu, ele não é do Freire, mas o Freire exercita isso, né? Então, nenhuma obra você vão encontrar lá conhecimento, autoconhecimento e boas práticas, nenhuma obra do Freire. Vão encontrar lá nos gregos. Mas a gente pode utilizar os gregos para pensar a obra freiriana. Então, o conhecimento ele exige estudos, levantar dados, reflexão, análise, comparação, síntese e desapego, né? Porque qual que é o sentido desse desapego? Na medida em que você sai de uma compreensão menor para uma compreensão maior, você tem que desapegar de coisas que não te servem mais, né? Quando você amplia a sua visão, você precisa, às vezes, desapegar de determinados penduricalhos. E o conhecimento, ele não é só o conhecimento dos teóricos, dos sábios, daquilo que está no livro. Embora ele seja uma pessoa que estudou muito, né? Mas esse conhecimento ele é importante, não deve ser descartado em momento nenhum. Às vezes o Freire ele é acusado de ser muito espontaneísta, mas ele não é, em momento nenhum ele é. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nesse conhecimento, esse conhecimento não está solto. Eu preciso pensar, quando eu penso numa ação educativa ou numa ação comunicativa, quem é esse outro, né? Com o qual eu vou estar em relação. Então, a primeira coisa que ele faz naquela grande experiência sobre alfabetização é levantar o léxico dessas pessoas, né? Ele vai lá, ele senta na casa, ele toma um café na xícara de alumínio, né? Feita por aquelas pessoas. Então ele parte daquilo que eles trazem, né? E isso também é conhecimento, é conhecer o outro. O autoconhecimento exige observação, exige escuta de si mesmo, exame de sentimentos e leva ao auto-perdão, né? Quer dizer, eu não sou perfeito e eu não vou dar conta de tudo. E porque eu não sou perfeito, que eu não dou conta de tudo, eu posso desenvolver a empatia pelo outro, que também não é perfeito e que também não dá conta de tudo, né? E isso amplia as possibilidades de trabalho em conjunto, porque a gente une as nossas limitações e a gente acha, né, naquilo que a gente pode oferecer para o grupo, né, no conjunto a gente consegue estabelecer, né, novas possibilidades de encontro e de ampliação, né, das nossas ações e dos nossos próprios conhecimentos. E as boas práticas, elas requerem referências, né? A gente não faz a coisa do nada, a gente faz a partir das nossas experiências, a partir de experiências que a gente vê que os nossos colegas fazem, da imaginação, da ética, da leitura crítica,
do planejamento, da noção de processo, do diálogo verdadeiro e da avaliação. Então, eu trouxe uma experiência com o observatório que eu vivi em 2019 e 2020, e que, assim, essa experiência, para mim, ela é muito rica e ela é muito bonita, e que eu acabei não tendo oportunidade de conversar com essas pessoas a respeito disso, e aproveitei essa oportunidade, né? Então, temos aqui pessoas da mais alta qualidade e que eu tenho um carinho muito especial por cada uma delas. Bom, o que era essa experiência? Eu fui convidada a acompanhar um grupo de estudantes do observatório, cada um em um nível diferente, né? E esses estudantes, eles tinham feito uma experiência de literacia midiática com crianças, né? E depois eles elaboraram uma oficina de documentário. Nessa oficina com crianças, tinha uma pessoa que estava fazendo um trabalho de pesquisa e que ela tinha toda ela tinha bastante experiência nessa área com crianças, né? E aí, quando essa pessoa terminou a sua pesquisa, que ela se afastou naquele momento do grupo, por questões pessoais, profissionais, enfim, o grupo que ficou quis transferir essa experiência, aproveitar essa experiência, mas direcionar isso para um grupo mais adolescente, né? Um grupo maior, não tão criança. E eles resolvem, então, fazer, a partir daquilo que eles pensam, das propostas que eles têm, eles resolvem fazer, então, uma oficina de documentário. E eles fazem um primeiro ensaio, e eles já têm, no momento que eu entro, esse primeiro ensaio já tinha acontecido, e eles estavam lá se direcionando para uma segunda experiência, né? Então, nesse momento que eu chego no grupo, o que eu percebo, né? Eu percebo que eles têm conhecimento sobre literacia midiática, a experiência anterior com literacia midiática, tanto com esse grupo de crianças quanto com o grupo mais adolescente, um conhecimento sobre a escola, né, que eles iam estar atuando nessa outra experiência, né? E eu trazia outras referências, outros materiais, e trazia um olhar pedagógico. E em relação ao autoconhecimento, como você percebia isso nos estudantes? Em relação ao conhecimento, havia muito conhecimento, mas a gente precisava trabalhar mais o autoconhecimento, que era eles se apropriarem daquilo que eles mesmos tinham feito, né? Então, num primeiro momento, a gente conversou muito a respeito sobre como é que foram todas as experiências anteriores, né? Conversamos muito sobre isso, conversamos muito sobre quais foram os aprendizados que aconteceram ali, né? E eu estou dizendo conversamos, né? Não como uma orientadora, mas como uma observadora ocular da história, porque os agentes, os sujeitos, sempre foram um grupo de alunos, eles que sempre fizeram tudo, né? Fizeram tudo acontecer. Então, eles foram se apropriando daquilo que eles já tinham feito, né? E eles foram trazendo as habilidades de cada um a partir das propostas que a gente foram fazendo. Então, quando a gente foi pensando nas propostas, a gente pensava assim,
transformar o mundo, era um monte de coisa, né? E às vezes aí vinha alguém lá com o seu saber, olha, Marcos, não vai dar, isso não é possível, a gente não tem, a gente tem que estudar também, a gente não tem que só fazer isso, eu tenho prova de tal dia, não sei o quê. Então, todos os conhecimentos, né? O conhecimento da realidade, o conhecimento das teorias e tudo, mas esse momento de sonhar e tal, era um momento importante também, porque esse momento de sonhar alimentava os momentos inesperados, que não foram planejados. Quando surgia algum tipo de outra pergunta, esses momentos eles eram interessantes porque eles alimentavam as pessoas para lidar com aquilo que não foi esperado, né? Então a gente tinha lá o nosso planejamento, mas se ocorria alguma coisa que estava fora do planejamento, a gente tinha feito tantas explorações que o pessoal se sentia lá capaz, e fizeram isso de um jeito tão bacana, né? Não só eles se apropriaram, e depois que a gente fez a primeira experiência, eu perguntava assim para eles, e agora, né? Vocês acham que dão conta de fazer uma experiência com criança? Eu acho que sim. Eu acho que eu ainda prefiro ficar com os adolescentes. Mas tinha gente que já se sentia capaz. Então, esse se sentir capaz de ir por aqui, de ir por ali, isso é muito legal. E isso é uma coisa que foi conquistada pelo grupo, pela solidariedade que o grupo ia colocando, né? As ideias iam aparecendo e as pessoas iam falando, olha, mas isso eu consigo fazer, ó. Então, a gente ia saindo do sonho, né? E ia, a partir da fala de cada um, a gente ia indo para a realidade. Isso porque tinha muito respeito, né? Respeito pelos outros, né? Sobre as boas práticas, como isso foi desenvolvido pelos alunos? Esse grupo, ele parte do estudo, parte do planejamento, né? A partir do conhecimento e do autoconhecimento, eles fazem um estudo, um planejamento, e eles têm um conhecimento prévio do grupo. E eles abrem, né, a oficina do documentário, né? Então, esse estudo que eu estou falando é um estudo sobre documentário. Eles têm esse estudo sobre documentário, eles conhecem sobre o que é o documentário e apresentam, inicialmente, né? Perguntam o que aquele grupo de alunos do acho que ensino fundamental, do ensino fundamental 2, eles entendem, né, de documentário, o que eles trazem de documentário, e aí eles começam também a trazer qual é a proposta deles de documentário, algumas informações sobre documentário, mas sempre escutando muito os alunos lá da escola, né? E a partir desse diálogo que se estabelece, né, não é um diálogo de responder aquilo que eles perguntam, mas assim, eles respondiam com outra pergunta, mas e você? O que você acha disso? O que você acha disso? E chegou um momento, e isso foi tão marcante, né? Assim, essa postura de devolver a pergunta ou de devolver com outra pergunta para que a pessoa, que eles pensassem a respeito, né, e fossem construindo junto esse conhecimento junto com a equipe do observatório, eles iam fazendo perguntas e o pessoal, os alunos, eles na avaliação, eles falavam assim, quando a gente achava que não tinha mais do que tirar, ela perguntava assim, e aí, o que mais? E aí eles se esforçavam e o negócio fluía mais, né? Então,
essa coisa que a Lucimara fala do Freire, né, de não ser uma pedagogia da resposta, mas uma pedagogia da pergunta, né, eles traziam porque eles escutavam os alunos, né, escutavam os alunos lá da escola. Então, eles, a partir dessa escuta, eles faziam uma pergunta que tinha a ver com aquilo que o aluno sabia, mas que o auxiliava a dar um passo à frente, né? Então, não era aquela pergunta que humilhava e que desfazia, mas era uma pergunta que ajudava o aluno a ir a um passo depois, né? Então, e cada um, na sua compreensão, na sua participação, né, naquilo que era bom, né, naquilo que tinha de contribuição para o grupo, né, auxiliava, entrava, né, fazia a sua parte, né? Então eu lembro que tinha momentos em que todo mundo se envolvia na discussão e não havia assim só aquele que foi designado para falar tal coisa é que dirigia tudo. Não, todo mundo participava e os próprios alunos também eram protagonistas dessa ação. Então, e uma das coisas que a gente colocou e que foi importante foi pensar no processo, né? Assim, não dava para a gente fazer tudo de uma vez, e que era importante ter um tempo entre uma ação, um dia e depois a complementação daquela ação, porque isso fazia com que aquela experiência fosse digerida pelo grupo e que o grupo, quando a gente fez o segundo encontro, esse grupo já estava diferente do primeiro encontro, e ele já estava mais aberto e as coisas fluíam mais. Bom, depois dessa experiência, eu me afastei, saí, fui fazer um outro momento em outro lugar, e depois, quando eu retorno, eu sei que o grupo foi convidado para trabalhar com um outro grupo, já não de escola, mas de uma ONG, e eu vejo que, assim, independente de quem está e de quem fica, as coisas, os conhecimentos circularam dentro do grupo, entraram pessoas novas, mas todo mundo está trabalhando nessa, como se diz, eles se apropriaram de tudo. E as pessoas que entraram novas também se apropriaram daquilo que foi feito, né? E eles foram planejando o processo, né? Até em mais a ação de falar sobre o documentário, ela foi dividida em outras etapas, não só em 2 etapas, mas eles puderam fazer em mais etapas, e principalmente eles tiveram uma etapa muito legal, que era a da circulação. Por quê? Enquanto você faz aqui, né, o grupo, a equipe e os alunos, e isso circula só entre eles, né, você tem um tipo de impacto. E no final, os alunos fizeram o documentário e foi mostrado para a comunidade, não só para a equipe e eles. Se rompeu, né, um cordão umbilical, né, entre equipe, e eles tiveram que falar sobre o seu processo criativo, os alunos tiveram que falar sobre o seu processo criativo para os pais, para os colegas da escola, para os colegas da comunidade. Então, isso traz para
os alunos que vivenciaram aquilo, né, uma outra compreensão da sua própria produção midiática, né? Então, é sobre isso que se trata a literacia midiática para mim. Não é só sobre uma intervenção, mas sobre um processo de crescimento conjunto, né, e de experimentações de relações que respeitam o outro, né? E isso foi uma coisa que eu pude vivenciar com profundidade, acompanhando esse grupo de alunos que são pessoas pelas quais eu sou apaixonada, né? Pela sua... por serem tão jovens e serem pessoas tão éticas, né? No seu contato com o outro, no seu respeito com o outro, na sua leitura do outro, né? E eu acho que isso tem a ver também com o trabalho formativo que é desenvolvido dentro do observatório, né? Então, quando eu penso nessas boas práticas, conhecimento, autoconhecimento e boas práticas, as coisas todas estão imbricadas, né? Por fim, gostaria de pedir que você fizesse um levantamento de etapas, pensando no processo de realização das oficinas feitas em parceria com o Observatório. Então, pensando no processo, tem o levantamento inicial a partir de uma provocação do que é o documentário, dar indicações sobre leitura, sobre o tema, leitura, crítica e experienciações, realização de uma gravação com acompanhamento, a avaliação dessa gravação, a circulação, ou seja, quando ele traz o público grande, e levantamento das aprendizagens. O levantamento das aprendizagens, seja com o grupo de alunos, seja com a equipe em si, ela é super importante para que haja a apropriação dos conhecimentos, né? Nosso papo de hoje foi incrível. A professora Márcia traz uma boa bagagem para debater as ligações da obra do Freire com a literacia midiática. Por hoje é só, mas não deixe de seguir as redes do Observatório da Qualidade no Audiovisual para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.